Bom, hoje eu vou falar desse anime com nome gigantesco que eu chamo carinhosamente de Maid Dragon, que é basicamente o anime das empregadas dragões. Esse é um anime que eu gosto bastante porque ele é muito divertido, apesar dele ser meio bizarro e também meio sus. E nesse vídeo eu vou falar da primeira temporada completa. E não só isso, como eu vou falar da OVA também, que é um episódio extra. Eu vou deixar o tamanho marcado no comentário fixado, que é pra você se orientar. E fica até o final do vídeo porque tem uma pergunta que é importante. Mas bora falar do que interessa, que é sobre essa Masterpiece. O anime começa com o dragão despertando, mas não se engane porque isso aqui parece clickbait de youtuber. Tipo uns que eu já vi aí que forçaram muito a barra. Mas é só pra dizer que tem dragões, tá ligado? Porque ela sai voando pela cidade, vai na casa de uma mulher e quando ela tá saindo da porta, aquele dragão cabuloso acabou virando uma garota muito fofa. Mas que porra é essa? Aquele dragão virou essa garota. Lógica pra quê, né? E a Kobayashi, que é o nome da protagonista, ela achou até que tava delirando pelo que ela acabou de ver. Meu Deus do céu, Berg. Aí a Toru, que é o nome dessa garota dragão, ela vai na casa da Kobayashi pedindo pra ficar lá. Porque basicamente foi a Kobayashi que convidou ela. E pelo efeito da cachaça, ela encontrou a Toru ferida, ajudou ela e convidou ela pra casa. E a Toru levou isso muito a sério e pediu pra trabalhar na casa dela como empregada. Só que agora que o efeito da cachaça passou, a Kobayashi disse que ela não podia. E deu uma dó da Toru porque ela começou a chorar. Então começou a bater um sentimento de culpa e como a Kobayashi estava atrasada pro trabalho, ela pediu ajuda da Toru para levar ela pro trabalho voando. E no meio do caminho a Kobayashi mudou de ideia, então disse que ela podia ficar. Só que o único problema dessa parte é que a Kobayashi começou a ficar com dor nas costas. Porque eu imagino que sentar nas costas de um dragão deve ser mega desconfortável. Mas passa algumas horas e corta pra Kobayashi ensinando pra Toru como que ela seria uma boa empregada. Até porque a Toru, ela é péssima nisso, inclusive na hora de cozinhar. Ela fritou a própria calda pra Kobayashi comer, o que eu achei doideira. Mas como a Kobayashi não quis nem provar, a Toru só comeu a própria calda e acabou nascendo de novo. O que é isso? E após isso acaba passando um tempinho da Kobayashi conversando com a Toru e ela acaba admitindo que gosta dela. E se você tá se perguntando, ela deve ser grata por ter sido salva pela Kobayashi. Não é por esse motivo, é no sentido sexual da palavra mesmo. Basicamente a Toru se apaixonou por ter sido salva pela Kobayashi. Só que ela não liga muito, eu não sei se isso vai mudar com o tempo, né? E agora é quando ela cuida da casa enquanto a Kobayashi vai trabalhar. E como ela tá aprendendo a fazer as coisas ainda, a Toru acabou ligando pra um conhecido pra tirar algumas dúvidas, ela acabou ligando pra um tal de Fafnir, que a gente vai falar dele mais pra frente. Mas já adianto que ele é um cara que odeia humanos, isso fica bem claro nos conselhos dele. Tanto que ele acaba falando pra Toru pra ela matar geral. E bem nessa hora acabou aparecendo dois bandidos tentando roubar a casa da Kobayashi, que a Toru acabou virando só dragão pra espantar os caras. Meu Deus do céu, Berg. E esses bandidos, eles foram tão cara de pau, que eles foram relatar pra polícia o que eles acabaram de ver na casa que eles iam roubar. Olha a audácia desse filho da puta. Mas são um bando de arrombados mesmo, né? E aí acaba cortando o trabalho da Kobayashi e apresenta um novo personagem chamado Takia, que é um colega de trabalho que ela se dá super bem e acabou chamando ela pra beber na saída. E aí beleza, mas quando eles vão lá, a Toru tinha seguido os dois. E ela já demonstrou desprezo pelo Takia porque acha que ele gosta da Kobayashi. Ou seja, ela tava com um ciúminho. Só que depois disso deu pra ver que a Kobayashi muda completamente quando tá bêbada. Pra vocês terem uma ideia, ela fez a Toru ficar pelada ali no bar mesmo na base do foda-se, tá ligado? Isso tudo só porque ela tava bêbada. Mas na saída ela teve que levar a Kobayashi na forma dragão e ela fez isso na frente do Takia. Só que como ele acabou de beber, ele tava achando que tava alucinando, tá ligado? E é quando a Toru acaba indo embora levando a Kobayashi. E um detalhe que eu esqueci de falar, mas dragões também não são só garotas fofas. Eles também conseguem usar magia pra ficar invisível. Então ela usou isso pra não ser vista por outras pessoas e acabou indo pra casa. Então no dia seguinte acabou mostrando como ela é afim da Kobayashi, porque ela começou a lamber as roupas da Kobayashi só pra sentir o gosto, tá ligado? Mas que porra é essa? Então é quando ela acaba falando mais ou menos assim: ô sua tarada, pare de lamber minhas roupas. Tudo bem, de agora em diante eu vou lamber você mesma. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Mas óbvio que a Kobayashi não deixou, né? Então a Toru passou só a cheirar mesmo porque assim ela acha que não tem problemas. Mas então chegou a hora de dormir e a Kobayashi deixou a Toru dormir com ela. Que foi uma cena bem fofinha, por sinal, que inclusive faz até a gente chipar um pouco as duas. Só que foi aí que a Toru acabou tendo pesadelos com seu antigo mundo. Que inclusive dá a entender que eles vivem em constantes batalhas e ela deve ter sofrido muito por lá. Só que após ela ter conversado com a Kobayashi sobre esse sonho, ela acabou se sentindo melhor. E no dia seguinte mostra a Toru e a Kobayashi indo até o mercado e uma garotinha seguindo as duas. E a Kobayashi foi com a Toru até o mercado para ver como ela interage com outras pessoas. Porque a Toru, por ser um dragão, ela tem aquele ar de superioridade, porque ela enxerga humanos como seres inferiores. Só que ela é bem popular no mercado e é amiga dos lojistas. Coisa inclusive que a Kobayashi ficou bem surpresa. E para vocês terem uma ideia, eles chamam ela até de Toru-chan. E em cada loja que ela passou assim, era super bem recebida,
tá ligado? Que a Kobayashi ficou até surpresa, porque ela interage muito melhor que ela com as pessoas. Até teve um momento ali que um cara assaltou uma mulher na feira e a Toru é mega forte na forma humana, tá ligado? Que ela derrotou aquele bandido muito rápido na frente de todo mundo, que eu achei que o pessoal ia ficar tipo, que aberração, essa garota não é normal, credo, eu tô com medo. Alguém chamou o exorcista? Mas não aconteceu nada disso, porque ela acabou virando uma heroína, ainda mais que todo mundo ali já gostava dela antes, tá ligado? E é quando elas vão pra casa de mãos dadas e a Toru acaba falando em pensamento que ela não vai lavar aquela mão por um bom tempo, até que chega o momento daquela garota que tava seguindo as duas e já corta pra casa da Kobayashi, e ela tocou a campainha e como ela se parece com um dragão, a Kobayashi deixou ela entrar por imaginar que ela seria amiga da Toru. E é quando essa garotinha acaba falando mais ou menos assim: termine com a Toru. Hã? Do que você tá falando? Eu sei que você seduziu ela com seu corpo, sua safada de óculos. E aí é quando ela começa a surtar e a Toru chega bem na hora e tava achando que a Kobayashi tava com outra pessoa, tá ligado? Mas após todo esse mal entendido ser resolvido, a Toru diz que o nome dela é Kana, e ela veio procurar a Toru por ter sumido. Só que ela diz que não vai voltar porque ela tá completamente apaixonada pela Kobayashi. E aí é quando a Kana começou a surtar de novo porque ela realmente acha que a Kobayashi seduziu a Toru. Disse até que ia matar ela, só que a cena foi muito mais fofa do que séria, tá ligado? E é nessa hora que acaba explicando que a Kana não pode voltar pra casa porque ela foi exilada por fazer uma pegadinha. Basicamente ela tinha que refletir sobre suas ações e acabou sendo expulsa de casa. Não mostrou que pegadinha que ela fez, mas eu fiquei bastante curioso. Então a Kobayashi acabou dizendo que ela podia morar ali também. Só que a Kana não confia em humanos, mas de algum jeito ela sentiu que a Kobayashi era uma pessoa boa, então ela acabou aceitando. Juro que quase me emocionei nessa cena porque ela é muito fofinha. Chega a Toru acabou sentindo que ela se apaixonou pela pessoa certa, foi uma cena bem legal. E após alguns dias deles convivendo juntos, a Kana queria brincar do lado de fora. Então as três saíram voando pra um lugar bem longe que provavelmente nem era mais no Japão. E tanto a Toru quanto a Kana começaram a brincar de lutinha enquanto a Kobayashi ia descansar. E mano, as duas brincando de lutinha tava parecendo luta de Dragon Ball. Era rajada de magia pra cá, bola de fogo pra lá, que aquela lutinha ali ia acabar levando ao fim do mundo. Que a Kobayashi acabou pedindo pras duas brincarem de algo no nível dela. Então elas começaram a andar que nem uma velha imitando a Kobayashi. Eu achei engraçado pra cacete, apesar de ser sacanagem. E após isso, corta pra Kobayashi indo trabalhar e a Kana queria ir junto com ela. Deu pra ver que após a Kana ver que a Kobayashi é uma boa pessoa, ela acabou se apegando de verdade. Mas óbvio que ela não podia, então ficou só ela e a Toru. E ela se comprometeu de ensinar algumas coisas pra Kana sobre aquele mundo. Como funciona a faixa de pedestres, como era um parque. Apesar de a Toru estar ensinando tudo errado, mas era funcional. Até que tem um momento que as duas param pra conversar e a Kana acaba perguntando por que ela decidiu ir pra aquele mundo. E ela diz que veio pra fugir porque ela tava quase morta, mas foi a Kobayashi que salvou ela. E que só duas pessoas sabem que ela tá viva, que no caso é o Fafnir que ela falou no telefone e também a Lukoa. Mas ela diz pra Kana que tá muito feliz no mundo dos humanos. E aí foi quando a Kana queria ver o trabalho da Kobayashi. E as duas foram na forma dragão e quando a Kobayashi vê elas, ela toma um susto desgraçado. Mas as duas vão pra casa após isso. E acaba cortando pro dia seguinte, a Kobayashi acabou notando que aquela casa era pequena demais para 3 pessoas morarem. Antigamente era só ela, então não tinha problema, mas agora ela precisa de uma casa maior. Então elas foram até uma corretora e acharam a casa perfeita que tinha até uma cobertura comparado à antiga, e foi vral, porque ficaram com ela. E depois disso elas foram limpar o apartamento pra mudança e agora que rolou uma conversa que eu achei meio bizarra. Porém eu acabei dando umas boas risadas. E o que aconteceu foi o seguinte, a Kobayashi acabou perguntando pra Toru se ela gostava de limpeza. E ela diz que gosta, principalmente de escovar os dentes, que ela usa as próprias garras pra isso. E a Kobayashi acaba falando que deve ser difícil ter um corpo tão grande. Então a Toru acaba falando que é sim muito difícil até pra ela encontrar um lugar pra ela ficar. Ela ficava em cavernas, ruínas, montanhas, que a Kobayashi já tava pensando que ela era uma ave migratória. Mas a Toru ela não ficava no mesmo lugar por muito tempo por culpa dos humanos que pareciam pra encher o saco. Então com essas batalhas o corpo dela ficava muito sujo e ela tinha problemas pra tomar banho. E quando não tinham o que fazer, elas se lambiam pra tomar banho. Ela e a Kana, inclusive, já fizeram isso. Mano, isso não faz sentido nenhum, até porque elas fizeram na forma humana, tá ligado? Isso aí é só pra ter uma cena de ete, é fato. Mas ok, após a limpeza e tudo mais, elas se mudam pra casa nova. Empacotaram tudo e chegou o dia de partir. E finalmente, inclusive, a Kana andou de carro que ela tava muito afim. Aí separaram cada cômodo da casa, qual que cada um ia ser, como
como por exemplo cozinha, sala, essas coisas. E mostrou o quarto da Kana e da Toru que elas gostaram muito. Até que passa um tempo e a Kobayashi foi relaxar na banheira. E a Toru, na despertinha, se aproveitou da situação e pediu pra lavar as costas da Kobayashi. Dava pra ver na cara dessa danada. E depois dessa cena de fanservice entre as duas ali, a Kobayashi disse que ia retribuir o favor. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Mas calma, não é do jeito que eu tenho certeza que você tá pensando. Ela levou a Toru até o terraço e foi dar um banho nela de mangueira, que ela ficou tipo, caramba, parece que eu tô até lavando um carro. E após isso, passa algumas horas e mostra que a Kobayashi saiu do trabalho e teve um dia mega estressante. Tanto que ela até se esqueceu que mudou de casa e foi pro apartamento antigo. Sério, deu muita pena dela nessa parte. Então tudo que ela queria era descansar, mas os arrombados dos vizinhos estavam fazendo uma zoada desgraçada. Deve ser horrível não conseguir aproveitar o dia de folga, tá ligado? Então a Toru foi lá reclamar em nome da Kobayashi e ela foi conversar com os 3 vizinhos que estavam fazendo baderna. Mas o que eu achei engraçado foi o último que ela foi reclamar, que o cara era um roqueiro que cantava mal pra caramba. Sério, essa parte inclusive, pelo menos pra mim, ela foi muito boa. Mas após isso a Kobayashi chegou em um acordo com os vizinhos, tipo pra cada um poder fazer barulho em um horário específico pra não atrapalhar ninguém. Então todos concordaram e acabou dando tudo certo. Aí tem um momento fofinho entre a Toru e a Kobayashi que ela foi descansar. E a Toru acaba perguntando se ela é muito barulhenta e a Kobayashi acaba dizendo que é. Então a Toru acabou perguntando se incomodava a Kobayashi. E ela diz que não sabe o que responder, mas a vida assim é aceitável. Que a Toru acabou ficando bem contente com a resposta dela. Mas agora, inclusive, chegou a parte que eu mais gostei no anime, que é quando a Kobayashi não quer ir no evento da empresa, então ela acaba dando uma reunião na casa dela como desculpas, tá ligado? Que a Toru já fez cara feia porque ela não gosta do Takia. Mas então foi quando ela acabou pedindo da Kobayashi se ela podia chamar alguns amigos também. E então acaba passando algumas horas após isso, chegou a Kobayashi e o Takia, que a Toru tava muito feliz de ver ele, só que não. Vai se fuder, caralho! Mas então agora foi o momento que acabou chegando os amigos da Toru, que um deles é o Fafnir, que foi aquele cara que a Toru falou no telefone, tá ligado? E ele é um pouco tsundere por odiar humanos, mas vocês vão ver que com o passar do tempo até que ele é bem gente boa. Mas agora vem a deusa do anime, a belíssima Lucoa, que eu tenho que falar que ela tem um belo par de matérias-primas, hein? Que a Kobayashi inclusive ficou até com um pouco de inveja. Então ela acabou perguntando mais ou menos assim: você veio vestida até aqui desse jeito? Ué, claro que sim, mas você tá vestida igualzinho as garotas do Distrito da Luz Vermelha. Vai tomar no seu cu, seu filho da puta! Liga não, Lucoa, que pra muitos você tá perfeita. Aí o Fafnir começou a jogar um Dark Souls ali com o Takia, que inclusive foi aí que vai começar seu vício em jogos. E também o começo de uma bela amizade. E a Lucoa tava bem feliz de saber que a Toru tava bem, que inclusive ela parecia mais feliz. Ela até agradeceu a Kobayashi por isso, porque ela percebeu que era influência dela. A Kobayashi até fala pra Lucoa que tá muito feliz pela presença da Toru, mas que nunca ia admitir isso pra ela, saca? E após isso a Kobayashi acabou ficando bêbada, que você já sabe como ela fica quando tá desse jeito, né? E assim acabou se encerrando a festinha e já corta pro dia seguinte, que é com a Kana observando umas crianças indo pra aula, que ela ficou com os olhinhos brilhando. Então a Kobayashi, observando aquilo, ela acabou perguntando pra Kana se ela queria ir pra escola, que ela ficou com os olhinhos brilhando. A Kana é muito fofinha. Até que elas foram comprar materiais escolar, que a Kana e a Toru acabaram vendo o grampeador pela primeira vez, que elas acabaram pensando que era um objeto de tortura, tá ligado? Não, nada a ver, irmão. Até quando elas conheceram o carimbo pela primeira vez, a Toru acabou pensando que aquilo era pra marcar propriedade, e ela já queria que a Kobayashi fizesse isso nela. Confesso, essa cena eu achei muito engraçada. Só que depois que elas escolheram os materiais, tudo certo, a Kana ia pegar um chaveiro ali, mas tudo que elas pegaram já tava dando muito caro, que a Kana ficou até com um pouco de vergonha de colocar mais uma coisa na conta e acabou devolvendo. Só que a Kobayashi acabou percebendo. E lembre disso que vai ter uma cena bem legal mais pra frente. E dessa vez já corta pra casa da Kobayashi, a Kana tava muito feliz com a mochila dela, que ela até chegou a dormir com a mochila, a Kana tava muito ansiosa pra ir pra escola. Chega, tava toda torta dormindo com ela, tá ligado? Mas aí já corta pro dia seguinte e chegou o dia dela ir pra escola, que o pessoal já gostou dela de cara, e a Kobayashi pediu pra Toru ficar de olho nela. Mas a Kana, ela tava curtindo muito, além dela ser muito inteligente pra idade dela. No esporte nem se fala, porque ela acabou detonando geral na queimada. Ela até se tornou muito popular na escola, que até apareceu uma única personagem que eu acho irritante nesse anime, que ela ficou enchendo o saco da Kana, dizendo que ela tava chamando muita atenção e acabou desafiando ela. Essa garota eu acho ela bem chatinha e não é nem por esse motivo
motivo, mas é o que acontece mais pra frente. Só que a Kana acabou usando uma estratégia infalível pra fugir da briga. Ela só forçou um choro falso ali, dizendo que só queria ser amiga dela e acabou fugindo de um conflito. Nessa, a Kana foi bem malandra, mas acabou dando certo. E sabe daquela cena que eu falei pra vocês lembrarem? Então, a Kobayashi deu um envelope pra Kana que era o pingente que ela tanto queria. Foi um presente por ela ter entrado na escola, que a reação dela foi muito fofa. E aí acaba cortando pra uma cena onde tá todo mundo numa praça e parece que aconteceu uma batalha muito feia. E acaba voltando um dia antes pra explicar o que aconteceu. E é quando a Kana e a Riko acabou chegando chorando, dizendo que teria um duelo. Que a Toru e o Fafnir, que tava na casa da Kobayashi, já ficaram em alerta. Aí ela explicou que tava indo da escola pra uma praça, que tinha uns moleques ali brincando que ia acertar uma bola na Riko. Só que a Kana acabou defendendo e evitando isso. Aí a Riko começou a arrumar briga, dizendo que era pra eles tomarem mais cuidado. E eu tenho que dizer que esses caras eram meio babaca também. No fim, a Riko acabou desafiando eles pra um jogo que, se ela ganhasse, eles não poderiam mais usar o parque. E claro que eles não levaram ela a sério, né? Então ela convenceu eles zoando os caras. Que eles ficaram tão bolados que eles aceitaram o desafio. Se prepara, baixinhas, porque a gente vai limpar o chão com vocês. Vocês não sabem com quem se meteram. Estejam aqui amanhã ao meio-dia. Então acaba cortando pro dia seguinte e a Kana acabou formando um time com a Toru, o Fafnir e a Lucoa. E eles não pegaram leve, porque foi um massacre, mano. E eu não sei nem como a Lucoa conseguiu jogar com esses icebergs balançando, mas enfim. Essa surra foi pior que o 7-1. Então, como eles nem chegaram a cansar, eles resolveram jogar entre si, que não pegaram leve. E foi assim que chegou aquele momento que a gente viu no flashback. Só que depois disso a Lucoa limpou a memória de todo mundo e acabou restaurando o parque pra ninguém saber que aquilo aconteceu. Então após isso acabou virando uma rotina dele jogando no parque. E após isso já corta pro dia seguinte e uma colega de trabalho da Kobayashi acabou notando que ela tá bem diferente. Ela tá mais feliz e parece que tudo isso é convivência da Toru com a Kana. Já faz 2 meses que elas moram juntas que elas nem lembram mais como era a vida dela antigamente. Mas acaba passando um tempo e a Toru queria ver como é que era o trabalho da Kobayashi. Então ela usou aquela magia, né, pra não ser vista, que é o que ela usa pra não ser detectada por outros humanos. E por conta disso ela acabou entrando no trabalho sem nenhum problema e como sempre desprezando o Takia. Só que ela acabou encontrando alguém pra elogiar muito mais, que é quando chega o superior da Kobayashi. O FDP jogava todo o trabalho dela pra ele, mesmo sendo responsabilidade dele. E a Toru, como ela é, eu pensei que ela ia fazer alguma coisa com um cara bastante séria, ainda mais que ela tava invisível, mas ela acabou fazendo o cara cair ali na frente de todo mundo. Que eu tenho que dizer que eu achei muito pouco. Se ela fizesse mais alguma coisa, eu ia passar um paninho. Só que a situação se repetiu várias vezes desse chefe abusivo. Algumas horas depois ele foi lá humilhar ela de novo, cobrar o trabalho que nem era responsabilidade dela. Confesso que essa parte já tava ficando com bastante raiva. Pra ser mais específico, já tava me dando nojo. Só que a Toru dessa vez acabou humilhando ele várias e várias vezes. Que na saída do trabalho a Kobayashi não é burra, ela acabou percebendo que a Toru tava ali. Só que ela nem se importou, as duas acabaram voltando pra casa juntas. Aí ela acaba lembrando do que a colega dela de trabalho falou, que ela realmente parece estar mais feliz. Então acaba vindo na mente da Kobayashi, né, que possivelmente é por causa da Toru. E é quando acaba cortando pro dia seguinte, a gente acaba descobrindo que mandaram um vídeo daquele chefe abusivo pro superior, então ele acabou sendo demitido por justa causa. O que sinceramente foi muito bem feito o que rolou com ele. Tenho quase certeza que foi a Toru que fez isso. Após isso acaba cortando pra Toru indo encontrar o Fafnir e ele acabou decidindo que ia viver um pouco mais nesse mundo. Então a Toru decidiu que ia encontrar o lugar pra ele ficar, porque se ele ficasse nas montanhas ele ia chamar muita atenção. E é como eu tinha falado, é engraçado que ele mudou muito depois de conviver com humanos. Então ela teve uma ideia de pedir ajuda pro cara que ela não vai tanto com a cara, que no caso é o Takia. Como ele e o Fafnir se deram bem, ela acha que não teria problemas. Então Takia acabou aceitando e os dois acabaram morando juntos. Inclusive, observando a Toru, o Fafnir também tá mudando sua opinião sobre humanos. Ainda mais vendo o quão ela é feliz falando da Kobayashi. Aí corta pra um momento o Kana na escola, que aparece aquela menina que ela é meio estranha quando se trata da Kana, tá ligado? Tem muita cena assim que eu acho meio forçada, mas eu só ignoro. Porque isso acontece muitas vezes, tá ligado? Apesar de eu só ter mostrado essa. Até que no dia seguinte, a Riko convidou a Kana pra ir pra casa dela. E ela levou a Kobayashi e a Toru e ela acabou conhecendo a empregada da Riko. Que tanto ela e a Kobayashi estavam se dando muito bem. Que não preciso nem dizer que tava deixando a Toru com ciúmes, né? E elas foram se reunir pra conversar enquanto a Kana e a Riko foram brincar no quarto. E cara, foi aqui que as coisas começaram a ficar estranhas de novo. Elas primeiro jogaram aquele jogo de cores que tava mega estranha a exposição das duas, tá ligado? E depois a Kana foi jogar videogame e sentada no colo da Riko, que na mente dela tava sem maldade. Mas já não posso dizer o mesmo sobre a Riko, tá ligado? Porque ela já tava com os comportamentos bem estranhos. Só que foi aí que a Kana disse que queria ficar mais próxima das pessoas da turma. Tipo como é a Toru,
com a Kobayashi, e a Riko acaba falando mais ou menos assim: ué, Kana, mas tem eu aqui, eu quero ser sua amiga, na verdade eu quero me casar com você. Aí a Kana foi pra cima da Riko dizendo que é pra elas ficarem entre aspas mais próximas, o que ficou um duplo sentido que ia rolar alguma coisa, mas as duas foram impedidas pela Toru, que não aguentava mais ver a Kobayashi se dando bem com a outra empregada, tá ligado? Ela entrou no quarto impedindo que algo tivesse acontecido. E ainda bem que cortou essa cena, né? Aí passa algumas horas e a Riko ficou na dúvida do que ela ia fazer. E a Kana, já na casa da Kobayashi, ela disse que ia fazer o estilo dragão, que eu não sei o que isso significa. Só espero que não seja aquilo que ela fez com a Toru pra tomar banho, né? Mas enfim, aí corta pro dia seguinte, que agora vem uma parte engraçada ou muito bizarra, dependendo da perspectiva. Que é Lukoa dizendo que vai passar mais um tempo nesse mundo. E ela fala que quer ficar não só pela Toru, mas também porque ela quer resolver o mal-entendido nesse mundo. E é quando ela explica que viu um círculo de invocação e resolveu aparecer, pra impedir que uma outra criatura maligna aparecesse no lugar, tá ligado? Só que é quando ela acabou parando na casa de um pirralho que é aí que rola o mal-entendido, porque ele acabou achando que invocou um demônio e ela ainda concordou em servir ele. Então a Lukoa levou a Kobayashi até a casa do Shouta, que é o nome desse moleque, pra tentar convencer ele de que ela não é um demônio, tá ligado? Então passa um tempo delas conversando ali enquanto esperam o Shouta chegar, e nessa conversa acabamos descobrindo que a Lukoa não é um dragão, e sim uma ex-deusa, que ela foi tirada dessa posição por ter tomado uma bebida amaldiçoada. Só que ela impediu a Toru de terminar de falar porque deve ser algo vergonhoso pra ela. E também deixando a gente na curiosidade, né? E é quando chega o moleque que ele tem um certo problema de lidar com a Lukoa. Deve ser pelo fato do seu belo corpo instigar ele, muito provavelmente. E é engraçado que na cabeça da Lukoa, pra ele ficar menos desconfortável, ela já tentou dormir com ele, tomar banho, mas nada funciona. E é explicado que o moleque só tentou invocar alguma coisa porque ele queria provar seu valor pro pai dele. Basicamente ele vem de uma família de magos, mas ele é meio superestimado, tá ligado? Já que o pai do Shouta não leva ele tão a sério, ele tentou demonstrar na prática. Só que depois disso eles dizem que a Lukoa não pode ficar na casa, mas ela não quer ir embora. Então ela tentou dar um motivo dizendo que ela era muito útil, mas como nada tava dando certo, a Lukoa tentou convencer ele na base do fanservice mesmo. Eu só acho que desse jeito o moleque vai começar a pensar que ela é uma sucubus. Mas no fim, após a Kobayashi ter ido embora, a Lukoa tentou provar pro Shouta que ela não é um demônio. Só que o que ela fez só ajudou ele a pensar que ela é sim. E após isso acaba mostrando como tá a convivência do Fafnir com o Takia. Como eu tinha falado, o Fafnir acabou ficando viciado em games, que pra vocês terem uma ideia, o cara ficou jogando a madrugada inteira e ele também tá se dando muito bem com o Takia. Ele paga de durão desprezando os humanos, mas dá pra ver que ele deu uma amolecida. E é agora que vem a melhor parte desse vídeo, pelo menos na minha opinião, que é o famoso episódio de praia, que é padrão, né? Não pode faltar. Só que aconteceu muitas coisas deveras suas, mas bora lá. A Kobayashi e o pessoal foram pra praia e lá vemos a belíssima Lukoa mostrando suas matérias-primas. Só que o barato acabou sendo cortado porque tinha gente lá reclamando dela andar daquele jeito. Então não tinha como, ela acabou tendo que ir se trocar. Então após ela ter ido lá, a Toru já queria se aproveitar da situação e passar protetor na Kobayashi, que a Lukoa acabou fazendo o mesmo e pedindo pro Shouta. Só que tocar nesse belíssimo corpo acabou sendo demais pro Shouta, então os papéis foram invertidos. Que eu não sei, mas eu acho que ele tava gostando. Mas o Shouta acabou fugindo porque ele tava achando que a Lukoa tava seduzindo ele. Só pra deixar claro, não era isso, tá? Mas tudo fica em um duplo sentido. Aí eles vão brincar de quebra-melancia, que a Kana mandou muito bem. Até que então chegou o momento deles postarem corrida de natação, que digamos que elas estavam só chamando um pouquinho de atenção, saca? Aí chega o momento que a Kobayashi pediu pra montar na Toru e elas foram pro meio do oceano pescar. Então acaba rolando uma conversa entre elas que a Toru queria muito apresentar a Kobayashi pros pais dela. Só que como eles odeiam humanos, muito provavelmente eles iam matar ela. E também os pais da Toru acham ela muito estranho, que acaba deixando ela pra baixo. E meio que isso acaba desanimando ela ainda mais a querer voltar pro seu mundo. Que a Kobayashi acabou ficando bem triste após falar desse assunto, então ela deu uma força pra Toru que ela acabou se sentindo bem melhor. Então elas acabam voltando pra casa e acaba cortando pro dia seguinte, que é quando vai rolar um evento de cosplay. Isso foi o Takia que acabou pedindo ajuda da Kobayashi e da Toru porque 2 funcionários acabaram faltando porque estavam doentes. Então as duas acabaram indo lá pra dar uma força. A Kobayashi foi pra barraca de vendas enquanto a Toru foi organizar a fila, que o pessoal tava confundindo o visual dela com o cosplay, o que eu tava achando bem engraçado. Até que teve um momento que as duas foram descansar e vimos a Lukoa sendo levada mais uma vez por mostrar demais. Pô, cara, de novo, cara!
Então foi quando teve um momento que a Toru acabou pedindo pra Kobayashi se ela podia ficar um pouquinho na sua forma original, porque como todo mundo ali tava fantasiado de cosplay, ninguém ia notar. Inclusive eram raças do mundo da Toru que estavam ali disfarçados no evento. Só que eu pensei que quando ela falou isso ela ia virar um dragão, mas na verdade ela só soltou a cauda e as asas. Mas por conta disso acabou abrindo uma fila na frente dela pra tirar foto, tá ligado? O visual verdadeiro da Toru tava sendo um baita sucesso, que o pessoal tava pensando que aquilo era um cosplay. Inclusive acabou formando até uma segunda fila. Mas antes que eu esqueça, eu acabei sentindo até um pouco de pena do Fafnir porque ele tinha aberto uma barraca de vendas, só que ele acabou não vendendo nada no evento. Eu acho que o motivo disso é porque ele é mal-humorado e ninguém quis chegar perto dele, o que é triste porque o cara é bem legal. Então no final do evento, Takia foi agradecer as duas por ela ter ajudado, inclusive já pediu ajuda pro próximo ano. Só que a Toru não quis nem saber porque esse já foi muito cansativo. Mas aí acaba cortando pro dia seguinte e acaba mostrando que a Kana ganhou um exercício de verão. E ela tinha que fazer um estudo livre, então ela pediu ajuda da Kobayashi para ver o que ela podia fazer. Então a Kobayashi acabou orientando a Kana para ela estudar algo que ela quer aprender mais, que a Kana acabou usando a própria Kobayashi para isso, porque ela quer aprender mais sobre ela. Achei engraçado que o conselho que ela deu acabou virando contra ela. E depois desses eventos, corta pro dia seguinte, que é com a Kana falando pra Kobayashi que ia ter uma excursão. E ela pediu para fazer um bento, só que acabou chegando a Toru e falando: deixa comigo, porque eu sou muito melhor que você. Ah, se é assim, então eu sou a melhor entre os melhores. Aí simplesmente do nada começou a virar uma competição entre as duas, que foi de um anime de empregadas dragão para um Shokugeki no Soma da vida. Então como o bagulho virou uma espécie de Masterchef, precisava de jurados, né? E eles acabaram sendo o Fafnir, a Lukoa e a Kana. E na primeira rodada, a Toru fez mó pratão, enquanto a Kobayashi só fez 2 tomates. Então ela já tava contando vitória, mas a Kobayashi acabou ganhando muito fácil. Isso porque a pegadinha dessa rodada era quanto menos melhor, só que a Toru acabou fazendo muito. Só que a segunda rodada a Toru ganhou, então agora é o desempate. Que o espírito competitivo da Toru queria fazer ela vencer a qualquer custo, fez ela ir pro outro mundo pra pegar ingredientes, que na hora do teste a Kobayashi resolveu experimentar e ela adorou. O problema é que essa sobremesa estranha acabou virando ali uma espécie de cachorro e acabou atacando a Kobayashi. E o que a Toru fez pegando ingredientes de um outro mundo acabou sendo considerado trapaça, então ela acabou perdendo pra Kobayashi. E isso que ela fez acabou gerando um outro problema, porque quando a Toru foi pro outro mundo, ela acabou deixando rastros do poder mágico dela, então deu pra perceber que algo seguiu a Toru. E tava indo na velocidade da luz em direção à casa da Kobayashi, que acabou destruindo tudo. E basicamente era um outro dragão chamado Elma, que era rival da Toru, que veio buscar ela. Só que a Toru acabou fingindo ali que ia lutar com a Elma, que se ela ganhasse ela voltaria pro outro mundo com ela. Mas na verdade ela tava mentindo, porque ela só abriu um portal ali e acabou jogando a Elma em um outro continente. Inclusive a Kobayashi achou isso muita sacanagem. No outro dia, Elma foi bem brava lá de novo pelo que a Toru fez, só que no fim ela disse que não voltaria com ela pro outro mundo. E o engraçado é que no meio disso tudo, a Elma tava com muita fome, então acabaram dando ali um pão doce pra ela, que como ela tava provando pela primeira vez comida daquele mundo, ela simplesmente adorou. Então a Toru acabou falando que se ela fosse embora, ela daria o saco inteiro pra Elma, que inclusive deu muito certo, ela pediu até desculpa pelo incômodo. E nesse meio tempo, inclusive, de vez em quando acaba mostrando o Shota como ele tava sendo esmagado pelas matérias-primas da Lukoa. E cortando pro dia seguinte, a Elma basicamente resolveu viver naquele mundo. Acabou até virando colega de trabalho da Kobayashi. No início ela ficou bastante surpresa, mas foi só uma pura coincidência delas estarem juntas no mesmo emprego. E a Elma inclusive não entendia nada daquilo, que a Kobayashi acabou ensinando tudo pra ela. Que na saída do trampo, ela explicando melhor como funciona o pagamento e tudo mais, a Elma ficou bem preocupada de como que ela ia sobreviver no mês, já que ela acabou descobrindo que só recebe a cada 30 dias. Que a Kobayashi comprou um takoyaki pra ela que a Elma simplesmente adorou. Inclusive isso é até uma piada na história, que a Elma vive com fome. E a Kobayashi, quando chegou em casa, a Toru acabou sentindo um cheiro de outro dragão nela, que ela já tava sentindo que tava sendo traída, tá ligado? Que no dia seguinte a Toru entendeu tudo, porque ela seguiu a Kobayashi e viu as duas juntas. Então na folga da Kobayashi, a Toru tava muito estranha, porque ela queria agradar a Kobayashi a todo custo. Acho que ela tava com medo de ser substituída ou alguma coisa assim, porque ela tava com ciúmes, mas sem demonstrar isso. Só que a Kobayashi ela é muito perceptiva, então ela notou que tinha alguma coisa de errado e perguntou o que tava vendo. Só que bem nesse instante chegou a Elma, que foi visitar a Kobayashi e agradecer pela força que ela tá dando pra ela no emprego, e levou pra ela um amuleto de proteção, que meio que a Toru já tava de saco cheio. Ela acabou jogando uma rajada na Elma, que deve ter mandado ela pra puta que pariu. Então a Toru fala que tava tentando aguentar, mas a Kobayashi tava sendo meio injusta. Então é quando
quando ela fala que não tá acostumada com essa vida, que é ser querida pelas pessoas, mas ela faz carinho na Toru e disse que não tem como deixar o que ela sente mais claro que isso. Foi uma cena fofa, mas eu só senti pena da Elma, porque ela foi parar lá na PQP. E já cortando pro dia seguinte, a Kana ela ia ter um festival de esportes, que como ela não sabe o que significa isso, né, já que ela é de um outro mundo, ela acabou perguntando da Riko o que era isso. Então ela ficou bem surpresa de saber que isso não tem no país dela, né, porque ela não sabe que ela é um dragão. Então ela fala que um festival de esportes é algo divertido, que tem corrida. Corrida? Jogam bola? Jogam bola? Cabo de guerra? Cabo de guerra? Ela tava achando aquilo muito interessante, só que ela tava assimilando com coisas do mundo dela. Mas o que mais empolgou a Kana é quando a Riko disse que a sala inteira compete juntos. Além de que os pais eles podem ir e como ela é boa nos esportes, ela com certeza ia ficar em primeiro lugar e ser muito elogiada pela mãe dela, que a Kana ficou muito empolgada. Só que ela acabou recebendo um belo banho de água fria quando a Kobayashi disse que ia trabalhar justamente no dia do evento. Sério, foi uma cena engraçada, mas eu senti muita pena da Kana. Então ela ficou insistindo pra Kobayashi ir, só que a Toru acabou falando, relaxa que eu vou no lugar dela. Ah, você não. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. E aqui basicamente foi quando a Kana admitiu que a Kobayashi é como uma mãe pra ela. Inclusive essa parte ela é muito interessante porque a Toru ela acabou falando um pouco sobre a Kana. Os pais dela deixam ela fazer o que querem porque na cultura dos dragões, eles acreditam que pra um dragão crescer forte ele tem que se virar sozinho. Então a Kobayashi, digamos que ela foi o primeiro afeto de mãe que ela teve. Por isso que a Kana ela gosta muito de ser mimada pela Kobayashi. Então ela acabou ficando bem mal no dia seguinte pela Kobayashi não poder ir. Então quando a Kana chegou em casa, ela pediu pra Toru usar o bloqueio de percepção nela. E ela acabou indo visitar o trabalho da Kobayashi e viu como ela é esforçada e também muito ocupada. Que a Kana acabou meio que aceitando a situação. Que quando a Kobayashi chegou em casa, a Kana disse que ela não precisaria mais ir. Que mesmo ela não podendo ir, ainda assim seria muito divertido ela competir com a turma. Mas deu pra ver que estava sendo muito difícil da Kana fingir que estava tudo bem da Kobayashi não ir. Que ela inclusive percebeu isso, que a Kobayashi até ficou com um sentimento de culpa muito parecido com a vez que a Toru foi morar com ela. Que ela meio que tinha se arrependido do que disse e acabou voltando atrás. Então a Kobayashi acabou decidindo que é madrugar no trabalho para terminar a tempo e ir pro festival de esportes. Enquanto isso vemos um flash dos dias passando, tanto da Kobayashi trabalhando quanto a Kana treinando pro festival. E é nessas horas que a gente vê que o Takia ele é um amigo de verdade, porque ele ajudou a Kobayashi a terminar o trabalho a tempo, mas em compensação na próxima ela bancava a cerveja. Enquanto isso a Kana tava bad, né, por a Kobayashi não poder ir, só que ela acabou dando a boa notícia que a Kana ficou até emocionada. E no dia do evento tinha a turma do Shouta, a turma da Kana e os figurantes, que infelizmente a turma da Kana tava tomando uma surra, só que a Kana ela tava determinada em virar o jogo e eles começaram fazendo isso pulando corda. Ganharam o cabo de guerra que pelo menos as besteiras da Riko serviu pra alguma coisa. E eles finalmente chegaram em segundo lugar, agora só faltava a corrida de revezamento, que quando chegou a vez da Riko, ela até que tava indo bem, só que ela acabou escorregando. Ela passou o bastão pra Kana muito atrasada, que parecia que elas não iam ter chance. Só que a Kana, por ser talvez um dragão, ela é muito ágil, que acabou passando geral de virada. Simplesmente não tem nada melhor que ganhar de virada. Que no fim das contas ela realizou seu desejo, ela ganhou bastante elogios da Kobayashi, que ela ficou até pensativa de como a vida dela mudou tanto, porque ela foi em um evento de escola como responsável. E nesse meio tempo a Elma fica bastante na dúvida com produtos humanos. E nisso acaba cortando pro dia seguinte e era véspera de Natal, que o velho responsável pelo evento acabou machucando a perna e pediu pra Toru ser responsável no lugar dele em uma apresentação de Natal. Então ela acabou reunindo a rapaziada pra fazer uma peça. O Fafnir ele queria ser o diretor que pensa no cara enjoado pra convencer, que todo mundo acabou reprovando ele como diretor. E a história da peça foi sugestão da Riko que ela deu da garota que vende fósforos, que como ninguém comprava, ela acabou acendendo um pra se aquecer e teve algumas alucinações. Tipo, ela viu comida em meio à luz, tá ligado? Até que em meio a essas alucinações, ela acabou vendo a avó dela e abraça a garota e leva ela pro céu. Eu não entendi nada, mas essa é a história. E como o Fafnir estava sendo um cara difícil de convencer, acabaram expulsando ele como diretor. E a Lukoa substituiu ele, só que o pessoal acabou odiando também. Então no fim a Kana acabou virando a atriz principal, que foi bem fofinho lá treinando pra peça. E enquanto isso, como tá na época de Natal, a Kana acabou ouvindo a história do Papai Noel. Então ela simplesmente colocou uma fucking chaminé no quarto dela pra receber presentes, tá ligado? E após isso, todo mundo treina bastante pra peça, que a diretora acabou virando a Elma, que ela tava mandando muito bem. E quando chegou o dia, eles iriam apresentar ali pra uns idosos
poderosos. Só que o único problema é que eles deram uma adaptada na história. Tinha bruxa, magia e os caramba. E o pior é que eles estavam usando os poderes deles de verdade. Que a Kobayashi ficou mega preocupada de dar muito ruim, mas todo mundo ali tava curtindo. E eu também gostei da fada, viu? Ela é muito interessante. E os velhos também tava curtindo pra caramba a peça, que tava tipo, nossa, que peça interessante. Concordo, deve ser isso que chamam de CG. No fim, a peça foi um verdadeiro sucesso, que elas foram bastante elogiadas pela Kobayashi. E pra fechar o dia, a Kobayashi tentou deixar ali um presente escondido no quarto da Kana pra dizer que era o Papai Noel que deixou. Só que ela é péssima tentando ser sorrateira, tá ligado? Alguém tinha que dizer pra Kana que o Papai Noel só deixa presente quando tá todo mundo dormindo, né? E passa alguns dias e agora vem a comemoração de Ano Novo. Que a Kobayashi, a Toru e a Kana foram ali tentar ganhar um prêmio com bilhetes. Que o prêmio principal era umas férias em águas termais, que a Toru meio que já tava pensando nos benefícios que isso ia trazer, se é que você me entende. Só que infelizmente ou felizmente elas acabaram ganhando um kotatsu, que é um negócio ali pra se aquecer que é muito comum no Japão. Que apesar delas não terem ganhado o prêmio principal, elas adoraram. Só que depois disso a Toru não tava mais conseguindo relaxar porque ela tava recebendo um monte de visita dos vizinhos. Que eles foram ali entregar presente de Ano Novo, que toda vez que ela ia sentar acabava tocando a campainha. Já tava ficando com pena da garota. E enquanto isso elas tiveram um dia tranquilo, já que a Kobayashi tava de férias. E no Japão meio que tem aquela tradição, né, deles irem agradecer no templo pelo ano que tiveram. Então a Kana pediu pra Kobayashi vestir ela de yukata porque a Riko emprestou uma pra ela para as duas irem juntas no templo. Inclusive a Kana ficou muito fofinha. E a Toru tinha achado a roupa muito bonita, então a Kobayashi acabou comprando uma pra ela ir também. A El, o maluco com Shouta, até o Fafini foi com Takia também. E é engraçado que a Elma só foi ali também porque ela tinha escutado que teria comida de graça. Até que chegou o momento delas lerem os bilhetes da sorte, só que a Toru não tava com uma sorte tão boa assim. Então a Kobayashi acabou dando uma leve mentira ali pra não deixar ela tão preocupada. Até que já tava faltando 1 minuto pra virada do ano, que tava todo mundo ali fazendo contagem regressiva. E todos estavam felizes pelo ano que tiveram, só que eu senti um pouco de falta da queima de fogos. Deu pra escutar o barulho de fundo, mas não apareceu, o que eu achei uma pena. Então depois dos eventos do Ano Novo, todo mundo foi pra casa da Kobayashi, que as crianças acabaram dormindo cedo, enquanto os adultos ficaram ali conversando, bebendo até tarde. Então quando todo mundo encheu o bucho, foram dormir, só o Fafini que ficou acordado jogando Dark Souls, que inclusive ele acabou amanhecendo jogando. Esse mano com certeza ficou viciado em jogos. E na primeira manhã do ano, todo mundo se reuniu ali pra ver o sol nascendo, porque dizem que ver o primeiro sol nascendo do ano traz muita sorte ou alguma coisa assim. Que só o Fafnir não vê nada demais nisso. E depois disso elas voltam pro Kotatsu, que já tá até virando um vício pra elas. Aí foi quando a Kobayashi acabou recebendo uma ligação da mãe dela, que ela tava escutando pelo telefone que a casa tava muito agitada. Aí ela falou, né, que tava com alguns amigos, então a mãe da Kobayashi ficou bem feliz por ela estar se divertindo. Aí a Toru, quando soube que era a mãe da Kobayashi, ela ficou meio triste, provavelmente por lembrar da própria família. A gente sabe que a Toru não se dá muito bem com a própria família porque ela é um pouco diferente dos outros dragões. A Kobayashi até reparou que ela tava triste por conta disso e perguntou se ela não queria ir visitar eles. E a Toru fala que não é uma boa ideia e acabou ficando por isso mesmo. E cortando pro dia seguinte, a Kobayashi ia trabalhar, então a Toru acabou perguntando o que ela ia querer pro jantar. Então, como a Kobayashi não tinha certeza do que ela queria, ela acabou perguntando de volta, né, se a Toru queria alguma coisa em especial pro jantar. E ela disse que tava a fim de comer o muraisu, então a Kobayashi curtiu a ideia. Então foi quando ela disse pra Toru que era pra fazer um bem gostoso que ela acabou se empolgando. Então após a Kana ir pra escola e a Kobayashi pro trabalho, a Toru ficou sozinha em casa fazendo limpeza e também testando algumas receitas de omuraisu. Só que ela tava vendo que não tava gostoso o suficiente. Ela até recebeu uma visita da Lukoa, que trouxe ali alguns petiscos, que inclusive ela tava bem vestida após ter tanta gente reclamando de como ela se veste, tá ligado? E a Toru acabou aproveitando pra perguntar pra Lukoa como fazer um bom omuraisu. Então ela acabou dizendo que o segredo tá em usar bons ingredientes. Então a Toru foi no centro comercial, que ela até tentou pechinchar um pouco um desconto ali, ela sendo bastante BR, tá ligado? E como o cara não cedeu, ela acabou indo no outro mundo pegar os ingredientes. Então passa algum tempo e ela já tinha voltado e começou a preparar, que a Kana inclusive até ajudou a Toru. E enquanto isso, a Kobayashi tava indo pra casa, que já tava até pensando na janta. Ela lembra que o omuraisu foi a primeira comida que a Toru fez quando foi morar com ela. Ela até lembra que na primeira vez tinha achado incrível, só que ela não teve a oportunidade de falar, mas agora ela ia fazer isso.
Só que pensando nessas coisas, ela acabou pegando no sono e teve um sonho ali que não necessariamente era um sonho, e sim uma memória que aconteceu mesmo, que é quando ela tava surtando com aquele chefe babaca que ela tinha, que mandava ela fazer tudo, até coisas que nem era obrigação dela, tá ligado? Que após o trabalho, pra tirar o estresse, ela foi beber, que como ela ficou bêbada e tudo mais, ela acabou perdendo o rumo de casa e parando nas montanhas, que foi quando ela acabou tendo o primeiro encontro dela com a Toru. Ela tinha sido bem hostil com a Kobayashi, mas ela tava muito ferida, só que a Kobayashi não tava com muito medo dela porque ela é muito animada quando tá bêbada, então ela não tava levando a Toru muito a sério, mesmo ela estando na forma dragão. E elas conversam e a Kobayashi não tava nem ligando se ela era um dragão, ela só subiu nas costas da Toru e só resolveu tirar aquela espada mesmo, porque bêbada ela não pensa muito. E pelo que eu entendi, pessoas com fé não conseguem nem mover aquela espada, mas a Kobayashi não tem fé nenhuma, então ela acabou tirando aquela espada da Toru de boa. E assim a Kobayashi conseguiu salvar a vida dela. Então é quando a Toru se transforma na forma humana e acabou conversando ali com a Kobayashi. E ela fala que não tem pra onde ir, uma desabafou com a outra, mas se divertindo muito. E aí foi quando a Kobayashi chamou a Toru pra morar com ela, mas ela ia ter que ir com uma empregada. Inclusive ela fez mau marketing pra parecer que trabalho de empregada é divertido. E basicamente o resto da história a gente já sabe. E foi legal ver esse sonho, porque agora a gente já sabe o que rolou naquele dia. E aí é quando ela chega em casa e viu que o Muraisu tava muito sinistro, mas até que tava gostoso. Só que como ela teve que apontar os erros, né, que foi ela usar ingredientes de um outro mundo, ela acabou esquecendo de falar isso de novo. Até que mostra a Elma um pouco e parece que ela já tá se acostumando a esse mundo. E depois disso abre um portal no céu que deu pra perceber que veio outro dragão. Até que corta pro dia seguinte e parecia ser mais uma manhã normal na casa da Kobayashi, com a Toru perguntando o que ela ia querer pra janta e tudo mais, e a Toru foi fazer as compras pro jantar. Até que ela passa por uma loja e acaba vendo uma reportagem ali de algumas criaturas que vivem menos que outras, tipo que tem perspectiva de vida menor. E isso meio que mexeu com a Toru porque ela sabe que dragões vivem menos que humanos. Então ela sabe que a Kobayashi ela vai morrer muito antes dela, então a mente dela encheu de dúvidas. Mas ao mesmo tempo ela fala pra si mesma que só quer aproveitar o máximo de tempo que ela puder ao lado da Kobayashi. Então esse combate interno estava cada vez mais pesado e foi quando finalmente aquele dragão aparece, que de todos que tinham aparecido até agora, ele tem uma presença cabulosa. E ele era ninguém mais nada menos que o pai da Toru, que veio buscar ela e simplesmente a levou embora. A Kana até foi pra lá o mais rápido que ela pôde, mas acabou sendo tarde demais. Então ela foi direto pra casa dar a notícia pra Kobayashi, que deu pra perceber que ela sentiu. A Kobayashi ficou até mesmo sem saber o que fazer ou pensar. E no dia seguinte a vida dela estava um completo desastre, porque ela não estava fazendo nada direito. Derramou o próprio café, também o leite da Kana. No trabalho ela não estava se concentrando em nada, que teve até que viver à base de quentinha. Pelo menos um dia após isso a Kobayashi passou a fazer as coisas com mais calma. A Kana também ajudou no que ela podia, mas a casa estava uma completa bagunça. Parecia que a Kobayashi não estava mais com ânimo pra nada, tá ligado? Ela ficava até tarde no trabalho, fazia horas extras para não ficar pensando muito nisso. A vida dela ficou completamente de cabeça para baixo. Só que no dia seguinte ela acabou escutando uma batida na porta, e era simplesmente a Toru dizendo que voltou e que aquela era a casa dela. Mas quando a Kobayashi ia dar as boas-vindas, acabou aparecendo o pai da Toru de novo porque ela fugiu de casa. E ele não queria nem saber da opinião dela, porque a Toru ia voltar com ele e acabou. Só que a Toru acabou falando que aquele era o lar dela agora. Mas o pai dela fala que é impossível ela ter uma vida tranquila como uma humana. Um dia ela podia até acabar se revelando. E a Kobayashi, vendo aquela situação, ela ia dar a opinião dela, só que simplesmente ele lançou uma magia que deixou ela em choque e disse pra ela escolher as palavras com cuidado, porque dependendo do que ela disser, ele pode acabar com ela. E mesmo com medo e assustada, a Kobayashi acaba falando que não vai deixar a Toru ir. Então ele pergunta por que ela tá defendendo tanto a Toru, porque ele não acredita que um humano possa gostar de um dragão. Mas a Kobayashi elogia a Toru pra caramba e diz que não vai deixar ela voltar, que o velho ele ia acabar com ela pela ousadia. Mas a Toru, óbvio que ela não ia deixar isso acontecer, então ele fala que o espaço ali era pequeno demais, então ele acabou entrando em um portal e foi pra um outro lugar. Então a Toru acabou seguindo ele e o pai dela acabou falando que ele estava bastante surpreso porque ela nunca tinha se revelado antes. Só que ela fala que tá decidida em lutar pelas próprias vontades. E aí quando acontece uma luta cabulosa entre a Toru e o pai dela, que sinceramente eu achei que ele ia ganhar muito fácil. E a Kobayashi foi com a Kana pro local da batalha e ela mandou eles pararem, porque ele estava sendo extremo demais com a Toru, então é quando ela acaba falando um pouco dos sentimentos dos humanos. Só que a Kobayashi estava colocando em palavras que ele pudesse entender sendo um dragão. Ele até
até pergunta pra ela, você acha que consegue conviver com um dragão? E a Kobayashi responde que ele tá errado, porque as duas já estavam fazendo isso há bastante tempo, e que ele tinha que ter mais fé na própria filha. Então ele acabou percebendo no olhar da Kobayashi que ela tava falando muito sério. Ele deu um papo de que não podia aceitar isso, ainda mais dela convivendo com um humano que nem tem expectativa de vida, e que ele acha tolice essa escolha da Toru, mas pelo menos por enquanto ele resolveu deixar assim. E a Toru, ela abraça a Kobayashi porque ela tava muito feliz pelo que ela fez, que inclusive foi uma cena muito bonita. Então as duas acabam voltando pra casa e também mostra como tá o Fafnir, o Takia, a Lukoa com o Shota e também a Elma que tá sempre comendo. Após esse lance que aconteceu com a Toru, a Kobayashi acabou decidindo em visitar a família dela. E ela acabou levando a Kana e a Toru, que inclusive meio que veio um flash na cabeça dela, de que ela sabe que não vai envelhecer junto com a Kobayashi, mas ela quer aproveitar aquele momento o máximo que ela puder. E assim termina a primeira temporada do anime, com ela chegando na casa da família da Kobayashi. Esse final, inclusive, eu achei ele bem emocionante. E como eu tinha falado, termina com a Kobayashi chegando na casa dos pais dela. Infelizmente não apareceu os pais da Kobayashi, mas enfim. E a Sofala se passa depois disso, né, que é quando elas já voltaram. E a Toru tava fazendo alguma gororoba ali que era pra Kobayashi se apaixonar por ela. Engraçado que ela tava rindo como se fosse algum personagem maligno fazendo alguma coisa de errado, tá ligado? E cortando já pro dia seguinte, a Kana tava bem empolgada ali por ter visto algum chocolate na televisão. E é então quando descobrimos que aquele dia era o dia dos namorados. E como a Kana não sabe o que é isso, a Kobayashi acabou explicando pra ela que o dia dos namorados é pra ganhar chocolate de alguém que você ama. Que a Toru acabou ficando em alerta e foi dar ali o presente dela pra Kobayashi. Só que ela sabe que quando a Toru oferece alguma coisa, ela não é de tanta confiança. Então a Kobayashi acabou perguntando se não tinha nada de estranho ali. Se realmente não tinha problema nenhum dela comer aquele chocolate. Que a Toru acabou mudando de ideia na hora, dizendo que tinha algumas coisas erradas com a receita e que ela tinha que arrumar. E após isso, corta pra casa do Shota, que a Lukoa também tava fazendo chocolate pra ele, dizendo que só queria ver a cara dele de surpresa. Até que ele aparece e pergunta: Lukoa, você não planeja se cobrir de chocolate pra mim dizer que é chocolate, né? Sim, ele acertou exatamente no que ela estava pensando. Só uma coisa que não ficou tão clara é se a Lukoa queria que o Shota provasse aquele chocolate no corpo dela ou se era só uma piada mesmo. Ficou aí essa pergunta no ar. Mas se for mesmo no que eu tô pensando, a Lukoa é bem ousada, hein? E agora cortando pra escola da Kana, vocês sabem que a Riko ela é meio louquinha das ideias. Ela foi dar chocolate pra Kana e não de amizade, tá? E sim realmente de dia dos namorados. Só que a Kana ela é muito popular na escola, que quando ela abriu o armário caiu um monte de chocolate. Na sala de aula foi do mesmo jeito, que a Riko acabou ficando com ciúmes, mas mesmo assim ela arrancou ali um pouco de coragem e entregou o chocolate. E claro, ela sempre faz uma cena cringe por causa da Kana. E cortando agora pro trabalho da Kobayashi, a Elma tava bastante feliz ali que ela ganhou um chocolate de um colega de trabalho. E ela tava ali, né, mostrando que tinha ganhado, que tava bastante feliz com isso, só que ela ficou espantada com o tanto de gente que trouxe chocolate pra Kobayashi também. Isso porque assim como a Kana, a Kobayashi também é muito popular na empresa porque ela ajuda muito os colegas dela de trabalho, que a mesa da Kobayashi ficou lotada de chocolate, tá ligado? Deu até pena da Elma que ela viu a Kobayashi ganhar tantos enquanto ela ganhou só um, que acho inclusive que ela ficou com inveja, hein? Mas a Kobayashi deu chocolate pra Elma que ela acabou ficando bem feliz. E passa algum tempo e acaba cortando de novo pra casa da Kobayashi. A Kana tava se enchendo de chocolate, né, que ela ganhou dos amigos, só que tinha acabado. Só que ela ainda tava querendo mais, então ela foi procurar pela casa. Então ela foi procurar no armário e acabou achando aquele chocolate que a Toru fez pra Kobayashi. E a Kana comendo tava super de boa, não parecia que tinha alguma coisa de errado, tá ligado? Até que a Kobayashi chega do trabalho e acaba conversando um pouco com a Kana ali e ela fala que ganhou aquele chocolate de amizade. E a Kana oferecendo um pouco pra Kobayashi, ela acabou comendo porque ela pensou que era o chocolate dos amigos dela e não que a Toru fez. Só que o único problema é que a Toru colocou naquele chocolate afrodisíaco. Talvez aquilo não afetou a Kana porque ela não é humana, mas afetou a Kobayashi, que deixou ela com libido 100% que ela já tava olhando estranho pra Kana, tá ligado? Só que ela ainda tava consciente das próprias ações, mas se ela continuasse ali, ela ia acabar fazendo alguma coisa de errado com a Kana por causa desse afrodisíaco, se é que você me entende. Então ela falou que não tava se sentindo bem, foi pra cama deitar e se isolar até esse efeito passar. Inclusive, ela já não gostava do dia dos namorados e isso foi mais um motivo ainda pra ela não gostar ainda mais. Tava bem na cara que com ela olhando pra própria mão, ela tava afim de brincar de DJ, tá ligado? Até que a Toru veio desesperada quando soube que a Kobayashi não tava bem, né, sendo que isso foi culpa dela inclusive, mas a Kobayashi acabou falando, né, que comeu aquele chocolate estranho que ela fez. Até que ela sentou na cama
cama e mandou a Toru sentar do lado dela. E a Toru obedeceu, né, já prevendo que aquela situação com certeza ia rolar alguma coisa. E realmente, como as coisas estavam desenrolando, eu achei que ia rolar algo. Principalmente pela situação, né, que a Kobayashi acabou comendo um afrodisíaco. Ela tava ali nos 100% por causa da Toru. Só que o clima foi completamente quebrado por causa da raiva da Kobayashi, mas depois de algumas horas descansando, ela voltou ao normal. Que a Toru ficou triste de ter perdido sua chance de se pegar com a Kobayashi, até que no dia seguinte acaba cortando pro trabalho da Kobayashi e ela tava falando ali com o Takia que eles iriam tirar uns dias de folga e foram para as águas termais. E não foram só eles, né? Acabou indo a rapaziada toda. Até o Shouta com a Lukou acabou indo. E enquanto isso, a Toru já tava pensando que dessa vez ela ia fazer corretamente, que era dar o chocolate pra Kobayashi. Ela ainda não desistiu de fazer isso. E chegando na sala de repouso, todo mundo ali foi guardar as malas e tudo mais, e agora chegou o momento de relaxar. As meninas foram ali para as águas termais, que a Kobayashi estava se sentindo meio deslocada. Tudo porque ela era a única que não tinha peitos grandes. Coitada, deve sofrer muito com isso. Ela até fala que ama Kana porque ela não se sente sozinha. Então a Kobayashi acabou perguntando por que elas queriam ser um bando de gostosas na forma humana. Por que elas escolheram se transformar em garotas tão bonitas, tá ligado? Só que a Lukou explica que elas são assim, a magia que elas usam só converte elas da forma dragão pra forma humana. Elas não adulteram o corpo, saca? Então, como elas são consideradas belas entre os dragões, elas também ficam na forma humana, basicamente. Então a Kobayashi ficou bastante curiosa de como seria a forma dela dragão, que se fosse como as garotas estavam imaginando, seria alguma coisa bizarra. Só da Toru, pelo menos, estava legal. E após o banho, elas foram relaxar e brincar ali um pouco de ping-pong, que na partida da Elma com a Toru tava bem difícil de acompanhar. A mais normal ali, com certeza, foi da Riko com a Kana. Até que todo mundo foi pro quarto e o Shouta acabou parando com duas belas mulheres. Ele acabou se sentindo um pouco deslocado, tá ligado? Até que a Toru não tava com tanto sono e acabou chamando a Kobayashi pra dar uma volta. E elas foram por uma ponte que a Toru aproveitou a oportunidade e deu chocolates pra ela que ela tanto queria fazer, dizendo que aqueles dessa vez não tinham nada de errado, que a Kobayashi pega e diz que aceita o chocolate, fazendo parecer que ela aceitou o chocolate, mas não como uma confissão, saca? Apesar de que eu acredito que uma hora ela vai acabar se apaixonando pela Toru também. E ela prova e diz que tava muito gostoso e a Toru fala que tava mesmo porque ela se esforçou muito pra isso, humanamente, só pra ela não pensar nada de errado. Aí a Kobayashi fala pra elas voltarem e estende a mão pra Toru, que as duas voltam de mãos dadas e a Toru acaba perguntando se a Kobayashi não queria transar porque aquela era uma chance perfeita. Só que a Kobayashi acabou negando como sempre. Até que no dia seguinte todos eles voltam pra casa após terem aproveitado um belo dia de folga e é assim que essa ova termina. Eu acho esse anime muito legal, apesar que eu demorei um pouco pra assistir e não cheguei a acompanhar os lançamentos, eu assisti muito tempo depois. Eu curti tanto ele que eu tava querendo ir ler o mangá. Entretanto, eu tô querendo fazer um vídeo da segunda temporada. Então se vocês apoiarem esse vídeo, eu com certeza vou fazer. Então comenta aí Made Dragon S, que é pra eu saber se vocês apoiam a ideia, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.